Alô, Lusofonia e Mundo, espero que o vosso fim de semana esteja a ser muito agradável. No vídeo passado nós fizemos referência ao tão vasto tema que é a declinação alemã. Para aprofundar este tema, é imperioso que a gente fale sobre os casos gramaticais alemães. Número 1, temos o nominativo, que se refere ao sujeito da frase, a pessoa ou coisa que pratica a ação, que está associada ao verbo. O sujeito pode ou não ser uma pessoa. Por exemplo, se nós tivermos um carro que esteja a deslizar, se dissermos o carro está a deslizar em direção ao rio, neste caso quem está a praticar a ação é o carro, não é uma pessoa. E há de ser o carro o sujeito desta frase. Este nominativo pode vir em várias formas e pronomes. Podemos ter mein, meine, dein, deine, sein, seine, dependendo do substantivo que vem a seguir. Estamos aqui a falar de pronomes possessivos, não é? Exemplos em relação a nominativo. Mein Vater kommt später. O meu pai vem mais tarde. Mein Vater. O meu pai aqui é o sujeito da frase. Meine Mutter kommt später. Meine Mutter, acrescentamos o é porque é mulher. Querem adivinhar como é que fica no substantivo neutro nominativo? Em alemão, Kind é uma palavra das. Das Kind kommt später, mein Kind kommt später, meine Tochter kommt später, mein Sohn kommt später. 2. Acusativo. Acusativo refere-se ao objeto da frase, refere-se ao objeto do verbo, refere-se ao o que e quem. Exemplo, meine Schwester studiert Medizin in Berlin. Qual é que é o objeto? Qual é que é o que da frase? É Medizin. 3. Dative. Refere-se ao complemento indireto da frase, sobre quem a ação recai, sobre quem o verbo recai, como e onde é que a ação é praticada. Em português, o complemento indireto normalmente tem uma preposição depois do verbo, enquanto que o complemento direto não tem preposição. Exemplo de dative. Ich gehe mit meiner Mutter in die Schule. Qual é que é o dativo aqui? Mit meiner Mutter. Neste caso temos uma declinação que é preciso explicar. Mas neste caso é R, mas em termos gerais nós falamos da adição de ER, quando se trata de substantivos femininos a seguir ao pronome. Depois temos substantivos neutros e masculinos. Nesses casos nós vamos acrescentar EM. Mit meinem Vater, mit meinem Buch, Hund, etc. Vocês têm outras palavras que possam exercitar em termos de meiner, meinem, consoante o género, nós vamos mudar o pronome possessivo neste caso. É M para masculino e neutro e depois temos o quê? R ou então ER para feminino. No caso de plural, nós temos duas transformações. Temos a transformação no pronome, como também no substantivo. O pronome leva EN, meinen Eltern, meinen Lehrern. Portanto, memorizem isso. O dativo no plural, o substantivo leva sempre um N no fim, caso não tenha esse N naturalmente. Na verdade, nós vamos falar em duas terminações, caso não tenha nem N nem S como terminação natural. No caso de Eltern, nós sabemos que esta é a palavra no plural. Então, nesse caso, como termina com N naturalmente, não houve nenhuma transformação no dativo. Agora, Lehrern, o plural de Lehrer, que é professor, é o mesmo, é Lehrer. Der Lehrer, die Lehrer. Portanto, é através do artigo definido que nós vamos descobrir se estamos perante o singular ou o plural. Nós temos vários casos desses em que o plural e o singular são a mesma palavra, ok? E o que distingue será então o artigo, ou os artigos, ou os pronomes, ok? Então, neste caso, Lehrern vai ter adição do N no fim, mit meinen Lehrern. 4. Genitiv. Genitiv refere-se à posse, à pertença. Das Auto meines Vaters. Das Haus meines Hundes. Die Tasche meiner Mutter. Die Taschen meiner
Freundinnen. Estamos a ver aqui duas transformações. No caso de masculino e neutro, o pronome possessivo leva ES no fim e o substantivo pode tanto levar S como ES. S apenas quando se trata de palavras com mais de duas sílabas ou então que não terminem com as seguintes letras. S, S longo, que é aquele que parece um B, X e Z. Se nós tivermos palavras que não terminem nestas letras e que tenham mais de duas sílabas, nós acrescentamos apenas o S. Agora, se tivermos uma palavra, por exemplo, com uma sílaba, que é o Hund, aqui neste exemplo, nós vamos acrescentar ES. Tendo também palavras que terminem com S, com X, com S longo e Z, nós vamos acrescentar ES por uma questão de pronúncia, não é? O interessante é que quando se trata de plural no genitivo, na posse, vamos escrever exatamente como se escreve no dativo feminino. Isto é para o feminino genitivo e para o plural genitivo. Usa-se a forma do dativo feminino.